lá embaixo. Deixa eu falar duas coisas aqui com vocês, apenas como uma espécie de preliminar, de introito, de prólogo ao que nós estamos fazendo aqui. Nos cultos pela manhã estamos lendo o livro de Atos, nos cultos à noite estamos lendo o livro, primeira carta de João. E há duas observações que eu quero fazer, apenas se você não está seguindo o fio dessa meada, eu gostaria de contextualizar você em algumas coisas. A primeira é a seguinte: eu não acredito que a gente deve pregar as palavras de Deus. Não são as palavras de Deus que a gente deve pregar. Eu acredito que a gente deve pregar a palavra de Deus. Então não são versículos esparsos, nem são textos descontextualizados, nem são coisas pontuais. Muitas vezes a gente joga palavras de Deus, e quando a gente joga palavras de Deus, elas ficam tão descontextualizadas, tão soltas, tão desconectadas do todo, que elas dizem exatamente o contrário do que originalmente elas estavam dizendo. Vamos nos lembrar que quando Jesus Cristo estava sendo tentado no deserto, o tentador usou a palavra, mas não usou a palavra, ele usou um versículo solto. Lembram disso? O diabo virou para ele e citou o Salmo 91. É esse salmo que a gente gosta tanto, que às vezes a gente deixa aberto lá na sala e coisas do tipo. Ele citou o Salmo 91. E disse para Jesus: se és o Filho de Deus, está lá escrito, os anjos virão em seu socorro. E aí Jesus respondeu, citando um outro texto, que é um texto de Deuteronômio, que era um outro livro da literatura judaica antiga, que é o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, para mostrar que não são palavras de Deus que devem ser pregadas, é a palavra, no seu todo, na sua compreensão total. Por isso que a gente está lendo esses livros. Como a gente não pode ler de uma vez, eu, por mim, gostaria muito que a gente pegasse aqui, começasse 7 horas da manhã de um dia e depois só terminasse quando tivesse lido o livro todo. Mas não é possível. Então a gente tem que ficar fazendo assim episódios, como a gente faz. Cada culto da manhã, um trecho de Atos, cada culto da noite, um trecho de 1 João. Mas qual é a finalidade disso? É a gente ter o conhecimento da palavra como um todo. Essa é a primeira observação que eu quero fazer, da riqueza que é a palavra de Deus quando a gente a vê como um todo e não apenas nos seus estilhaços, apenas com versículos jogados ao léu, soltos, que isso pode fazer um grande estrago, e às vezes diz exatamente o contrário do que na compreensão integral da palavra a gente precisa compreender. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, já agora com referência ao trecho da primeira carta de João que nós estamos lendo hoje. A gente normalmente lê a palavra de Deus para confirmar coisas que a gente já acredita. Isso é natural do ser humano. O nosso cérebro é o nosso melhor advogado de defesa. A gente só lembra do que quer, a gente só presta atenção no que quer, a gente só acredita no que quer. E a gente usa a palavra de Deus para reforçar muitas vezes o que a gente quer. E talvez o poder mais agudo da palavra, e que a gente às vezes deixa passar, é
desfazer certos prédios que a gente constrói. É desmantelar certos pensamentos, certas crenças que às vezes a gente cultiva e que a gente gosta de acreditar naquilo. E aí vem a palavra de Deus, não as palavras, porque às vezes as palavras de Deus soltas, elas servem mesmo para ficar confirmando o que a gente quer acreditar. Mas aí vem a palavra entendida, compreendida na sua inteireza, na sua integralidade, e aí ela faz talvez uma das principais obras da palavra, que é começar a desmontar os prédios que a gente ergueu e a mostrar que não é exatamente daquele jeito. O trecho que a gente vai ler hoje da primeira carta de João faz exatamente isso, com duas ideias que normalmente nós gostamos de acreditar e que normalmente ficamos cultivando, ficamos alimentando, porque nos faz muito bem acreditar naquilo. E aí vem João e começa a minar isso, começa a desmontar esse prédio bonitinho que a gente construiu, que a gente ergueu e que gosta de acreditar nele. Vamos lembrar que a primeira carta de João foi escrita para nos falar a respeito de dois temas: fé e amor. João está falando que a nossa vida cristã, que a vida no Evangelho, que a nossa caminhada cristã precisa dessas duas coisas, caminhando juntas. Nós precisamos crer, porque é a fé que nos aproxima de Deus, é a fé que nos mantém perto dele, a confiança nele, nos seus propósitos, nos seus planos, na sua bondade, na sua graça, é que nos mantém em pé e caminhando. E a segunda coisa que a gente precisa é o amor, é amarmos. São duas coisas. A fé sem o amor é um grande perigo, é um risco. Quem defende a fé sem amar, leva as pessoas à fogueira, como aconteceu com a Inquisição. Muita gente, aquelas pessoas que eram mortas nas fogueiras da Inquisição, eram mortas em nome de Deus, porque eram considerados hereges, enganadores. Então a fogueira com eles, e foram queimados pela igreja, foram queimados pelo cristianismo, foram queimados pela fé cristã. Então, quando há fé e não há amor, é um perigo, porque nós podemos nos tornar o grande tribunal do mundo. Mas quando há amor sem a fé, é sentimentalismo, é emocionalismo, é romantismo, sem raiz, sem concretude, sem conteúdo, sem essência. Então as duas coisas precisam andar juntas, a fé e o amor. É sobre isso que João está escrevendo nos 5 capítulos da sua primeira carta. Então eu gostaria de ler com vocês agora o trecho seguinte. A gente já começou falando do prólogo, que são os 4 primeiros versículos. Depois, no domingo passado, nós falamos sobre o capítulo 1, emendando com o capítulo 2. Eu volto a lembrar vocês que os capítulos e versículos não definem o final de um assunto. Às vezes o tema começa num capítulo e continua no outro. E agora a gente vai no versículo 3 do capítulo 2. Continuamos lendo a primeira epístola de João agora, em capítulo 2, versículo 3, até o versículo 11. Eu quero
pedir que você acompanhe aí na sua Bíblia ou aqui no texto que vai ser projetado, primeira carta de João, capítulo 2, verso 3 até o verso 11. Nisto sabemos que o conhecemos, que conhecemos a Deus, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas naquele que guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus verdadeiramente se aperfeiçoa. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Agora, amados, eu não escrevo a vocês um mandamento novo, mas sim um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Novamente, é um mandamento novo que eu escrevo, e que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas passam e a luz verdadeira brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há motivo de tropeço. Aquele, no entanto, que odeia seu irmão, está nas trevas, caminha nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Como eu dizia a vocês, então agora vamos voltar lá ao raciocínio. Como eu dizia a vocês, nesse contexto de fé e amor com o qual João está trabalhando, como é que a gente pode chamar isso? Ele vai despregar duas coisas. Amém? Ele não vai pregar duas coisas. Ele vai despregar duas coisas. Isto é, ele vai mexer em coisas que a gente acredita, gosta de acreditar, defende porque gosta de acreditar, e autenticamente, sinceramente, acredita que aquilo está certo e que aquilo vem de Deus. E aí João vai dizer, olha, não está certo, não vem de Deus, e vocês têm que mudar isso. A gente não gosta que façam isso, que os prédios que a gente constrói, as ideias que a gente cultiva, as doutrinas que a gente alimenta e que nos fazem bem, e que a gente carrega com a gente acalentando aquilo, a gente cuida tão bem daquilo, não é fácil arrancar aquilo da cabeça, não é fácil refocalizar, reinterpretar e refazer. Não é fácil, mas é necessário. É necessário porque o nosso compromisso sempre na nossa vida, e a gente não vai conseguir isso inteiramente nunca. Nessa vida aqui, a gente está construindo o evangelho autêntico de Jesus cada dia, até o fim da vida. A gente vai construindo na gente isso. Em nenhum momento a gente pode dizer, pronto, eu já tenho o evangelho perfeito de Cristo na minha vida, eu já sei tudo, e o que eu creio é a expressão mais poderosa da verdade. Besteira. Ninguém tem. Isso é uma construção, que à medida que a gente vai conhecendo a palavra, à medida que a gente vai se aprofundando na palavra, à medida que a palavra vai nos iluminando, a gente vai conhecendo o verdadeiro evangelho e vai remodelando nossos pensamentos e remodelando a maneira como a gente vê as coisas. O bom da gente ter o nosso encontro com Cristo, a nossa experiência de fé, é que esse processo começa e aí não termina mais.
É como Cristo chama, é um novo nascimento. A gente nasce de novo. E aí, é ir crescendo. É ir crescendo. O que a gente não pode ficar é bebê para sempre. É criança na fé para sempre. É necessário esse crescimento, e esse crescimento só acontece nesse processo de Deus desfazendo, fazendo de novo. Da palavra remodelando as coisas no nosso coração. E a gente se reorientando. E a gente se reconstruindo. Então há duas coisas aqui que João nos mostra que precisamos ver diferente. A primeira é sobre conhecer a Deus, em que ele define, vocês leram aí comigo, conhecer a Deus é obedecer. Ele gosta, e ele usa muito especialmente essa palavra conhecer, por causa dos tais gnósticos que eu já falei para vocês aqui nas vezes anteriores. Essa doutrina gnóstica estava penetrando nas igrejas e dizendo o seguinte: olha, Deus é um mistério que a gente só conhece se for se submetendo aos rituais e for passando de grau em grau até chegar ao conhecimento completo. Bom, Paulo já tinha falado sobre isso em Efésios, quando Deus diz, Deus não é isso. Deus já revelou o seu amor, já se mostrou, Cristo veio revelar a Deus, a palavra de Deus está aí para ser conhecida. A gente não vai em busca dele, ele é que vem em busca da gente, ele é que vem ao nosso encontro. Por isso ele usa essa palavra conhecer aí para dar uma cutucada naquele pessoal que dizia isso. E aí ele diz o seguinte: conhecer a Deus não é o que vocês pensam, não é uma ideia, não é uma experiência sensacionalista. Nós não conhecemos a Deus numa visão, numa êxtase, num êxtase, num sonho mirabolante. Deus não é conhecido assim. Isso não é conhecer Deus. A gente só conhece a Deus obedecendo. O que João está dizendo é que essas experiências muito espetaculares, muito prodigiosas, muito mágicas, falam muito as sensações, e a gente gosta disso, e a gente acha que é só isso. João está dizendo, olha, conhecer a Deus é muito mais do que ter tido uma sensação gostosa. É muito mais do que ter se emocionado e ter chorado até as lágrimas secarem. É muito mais do que ter tido uma visão cheia de luz. Conhecer a Deus é conhecer os seus ensinos e obedecê-lo. Quanto mais eu conheço os ensinos do Senhor e mais eu os transformo em prática na minha vida, mais eles transitam do campo da fé para o campo da prática, mais eles migram do campo teórico para o campo da ação. Quanto mais isso acontece, quanto mais isso se repete, mais eu estou conhecendo a Deus. Porque o que prova que eu conheço a Deus é justamente a maneira como eu coloco em prática os seus ensinos. Isso é sério, isso vai tudo contra o que a gente gosta muito de acreditar. A gente gosta de acreditar que uma experiência basta. A gente já se sente aí meio sócio de Deus, meio assim com Ele, porque de repente teve uma experiência prodigiosa, viu um milagre, ou viu algum prodígio acontecer,
E a gente, às vezes, principalmente hoje em dia, em que essas sensações são muito cultivadas, a gente acha que está bom. E aí a gente começa a valorizar esse lado mais místico, esse lado mais mágico, esse lado mais espetacular, e deixa o que é essencial e principal, que é a vida daquilo que ele ensina. E nos enganamos. Nos enganamos por um motivo muito simples. Porque a gente não consegue lidar com Deus apenas por citar seu nome. Não consegue lidar com Deus apenas por seguir um rito. Não consegue lidar com Deus apenas por repetir versículos, por cantar hinos. Isso não é lidar com Deus. Isso é uma espécie de superfície da coisa, de artificialidade da coisa. É muito mais profundo, é tão mais profundo que basta lembrar que os nazistas, por exemplo, enquanto os judeus morriam nas câmaras de gás, os nazistas rezavam o Pai Nosso. Cantavam nas igrejas, enchiam os templos. É possível reduzir o conhecimento de Deus a uma experiência emocional apenas, parar aqui e achar que é isso, e não é. Então João começa desfazendo esse mito e dizendo: olha, conhecer a Deus mesmo, de fato, é viver o que Ele ensina, é obedecer a sua palavra, é vida. É vida. Dia a dia, fazendo o que Ele diz, vivendo como Ele ensina. Então essa é a primeira coisa que João está desfazendo aqui. Conhecimento de Deus não é conhecimento sobre Deus, e nem é conhecimento dos atos de Deus. É conhecimento dos ensinos de Deus, e é a reprodução desses ensinos na nossa vida. Então essa é a primeira coisa. Então João é bastante categórico nisso quando ele diz: olha, se eu vivo contrariamente a esses ensinos do Senhor, eu não conheço a Deus. Posso cantar para Ele, o nome dEle pode estar na minha boca o tempo todo, eu posso pensar sobre Ele, posso até ter uma experiência mística, sensacional, prodigiosa. Como é que Jesus Cristo termina o Sermão do Monte? Estabelecendo um critério. Qual é o critério? Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, pertence ao reino. Aí me dirão, isso Jesus ainda falando e estabelecendo o critério. Aí me dirão: Senhor, em teu nome nós não fizemos milagres, não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas. Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. E aí ele continua: ao reino pertence aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então veja o critério que Jesus criou. Não é um critério de prodígio, nem é um critério mágico, nem é um critério da experiência sensorial, nem é um critério da experiência emocional.
é o critério da obediência contínua, repetida, vivida. Aquele que coloca em prática a vontade do meu Pai, que vive como meu Pai quer que se viva. Esse é o critério. É o mesmo critério que João está obedecendo agora, quando ele diz: conhecer a Deus é obedecê-lo. Se eu obedeço, eu conheço. Posso nunca ter ouvido a voz dele, posso nunca ter tido uma visão dele, posso nunca ter sentido nada por dentro que fosse algo espetacular, mas se eu estou vivendo a sua palavra, eu conheço. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que João está reconstruindo é sobre a nossa experiência com Deus. Experimentar Deus, que é uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer sentir Deus. Todo mundo quer experimentar Deus. E aí João vem de novo desfazendo todas aquelas visões preconcebidas, aquelas expectativas meio mágicas, como se experimentar Deus, como os gnósticos queriam, fosse seguir uma linha de ascensão no conhecimento dos mistérios de Deus, cada dia conhecendo um mistério novo de Deus, como se a nossa vida cristã dependesse dessa escalada. E aí ele diz uma coisa que realmente não é exatamente o que queríamos ouvir. Quando ele diz: só tem uma maneira de experimentar o amor de Deus: amando. A regra é a seguinte: quanto mais eu amo os outros, mais eu experimento o amor de Deus. Então o amor de Deus não é algo para ser sentido numa experiência prodigiosa ou mágica. De novo, ele traz a coisa para a vida diária da obediência, da fé e do amor. Vocês vejam que ele tinha dito que é quando a gente obedece ao Senhor que o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. E agora ele está dizendo: olha, eu estou falando de um novo mandamento de amor. Vocês já conhecem o mandamento antigo. Os judeus conheciam. E deixa eu dizer uma coisa, de forma universal, mundial, geral, sem fronteiras, todo mundo conhece uma máxima que o Senhor Jesus cita no Sermão do Monte, que é aquela lei da reciprocidade: faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você, ou vice-versa. Não faça ao outro o que você não gostaria que o outro fizesse a você. Cristo diz isso no Sermão do Monte, mas 300 anos antes de Cristo, Confúcio já tinha dito isso, Buda diz isso, Maomé diz isso, no judaísmo há esse pensamento, no shintoísmo você tem isso, no zoroatrismo você tem isso, no espiritismo você tem isso. Isso é uma lei universal. Essa questão de buscar o bem do outro, assim como eu gostaria que o outro buscasse o meu bem, é uma lei universal, que Cristo apenas enfatiza na sua palavra do Sermão do Monte, dizendo a eles: lembrem-se disso, porque isso aí é verdade. E vivam isso. Só que agora, o mandamento é novo no seguinte sentido: esse negócio de você tem que amar o outro como a si mesmo, todo mundo já conhecia.
Mas João está falando de um mandamento novo. E o mandamento novo, ele está se referindo ao que ele mesmo escreveu no seu evangelho, quando Jesus, reunido com seus discípulos, ele diz assim: um novo mandamento dou a vocês, capítulo 13 de João, que vocês se amem como eu amei vocês. Epa, tem uma novidade aí. Porque antes era: faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. Ou ame o próximo como a si mesmo. E agora Jesus reprograma a coisa, reconfigura a coisa e diz assim: vocês não vão amar só como amam a vocês mesmos. Vocês vão amar como eu amo vocês. Isto é, dando a vida, tornando aquilo um compromisso da própria vida. Essa é a novidade. É desse novo mandamento que João está falando. É um mandamento novo que tem como referência e como parâmetro o Senhor Jesus. Significa o quê? Que a gente vai ficar morrendo na cruz pelos outros? Não, porque Cristo já fez isso. Eu não preciso morrer por ninguém, porque Cristo já morreu por todos. Não preciso morrer na cruz por ninguém, porque Cristo já morreu por todos. O que ele está dizendo é que esse tem que ser o nosso referencial, no seguinte sentido: se for preciso tomar prejuízo, eu tomo prejuízo. Se for preciso engolir sapo, eu engulo sapo. Se for preciso ser perseguido, eu sou perseguido. Se for preciso eu engolir o insulto, eu engulo o insulto. Se for preciso eu me sacrificar, eu me sacrifico. O referencial passa a ser Jesus Cristo. Agora vocês vejam o que Jesus Cristo diz. Ele diz assim: olha, na lei de Moisés está escrito que vocês devem amar os seus e odiar seus inimigos, ou vingar-se dos seus inimigos. Olho por olho. Eu sei que vocês gostam disso. Então veja, aí Jesus Cristo vem e diz assim: mudou tudo. Mudou tudo. Vocês agora vão começar a orar pelos inimigos de vocês, pelas pessoas que prejudicaram vocês, pelas pessoas que fizeram mal a vocês, pelas pessoas que fizeram você tropeçar, pelas pessoas que feriram vocês, pelas pessoas que levaram vocês ao desespero, pelas pessoas que insultaram vocês, pelas pessoas que tornaram vocês pessoas cheias de amargura, cheias de ódio, cheias de ressentimento. Aí comecem a orar por eles. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, aquele negócio de vingança, de pagar na mesma moeda, não serve mais, porque agora o referencial mudou. O referencial agora é Cristo. E é uma coisa tão interessante, porque eu tenho dito a vocês já algumas vezes que a oração não é para Deus, a oração é para a gente. A gente tem que orar não para Deus ficar sabendo de alguma coisa, porque Deus já sabe de tudo. A gente tem que orar é para Deus mudar o nosso coração, e a oração ajuda a isso. A grande sacada de Jesus com isso é o seguinte: o que ele diz é isso: se há amargura e você começa a orar, aquilo dentro de você vai se transformando. Não é a pessoa que vai mudar. De repente a pessoa vai continuar a mesma coisa, mas você vai mudar. Você vai mudar. Você não vai mais sentir amargura, nem ressentimento, nem ódio, nem querer vingança. Você vai mudando. É para isso que você ora. Você ora não é para mudar o pensamento de Deus. Você ora para mudar o seu pensamento. E aí João vem e enfatiza exatamente isso. Ele diz: olha, experimentar
o amor de Deus é amar os outros, é buscar o bem dos outros, é fazer bem aos outros. Quanto mais eu busco o bem dos outros, quanto eu mais faço bem aos outros, quanto mais eu abençoo os outros, mais eu estou experimentando o amor de Deus. Agora vejam vocês, como isso é contra muita coisa que a gente fica cultivando muito tempo. João aqui está nessas duas palavras dele, ao dizer que conhecer a Deus é obedecê-lo, e ao dizer que experimentar o amor de Deus é amar, ele está dizendo uma coisa fundamental e importantíssima. Ele está dizendo que Deus não é um objeto que a gente analisa, é algo que se torna cada vez mais real na minha vida quando eu obedeço a sua palavra e amo as pessoas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é perda de tempo ficar discutindo com as pessoas se Deus existe ou não. Não perca seu tempo, porque nem você pode provar para alguém que Deus existe, e nem ele pode provar a você que Deus não existe. Não é matéria de prova científica. Mas tem uma coisa: quanto mais você obedece a palavra, e quanto mais você ama, mais Deus vai se tornando uma realidade na sua vida. E seja o que for que as pessoas dizem, você as respeita profundamente, mas você sabe o que está acontecendo aqui dentro. Essa é a diferença. Então, João está dizendo a você o seguinte: olha, em vez de você ficar discutindo se Deus existe ou não, e querendo mostrar para as pessoas, teoricamente, por provas absolutas, que Deus existe, tente amar essa pessoa, fazer o bem a ela e abençoá-la, para você ver só se Deus não vai aparecer para ela através do seu amor. Tente viver os ensinos da palavra, para ver se as pessoas não vão olhar para você e vão dizer: tem alguma coisa diferente aí. Deus só vai se revelar a nós e aos outros quando obedecermos e quando amarmos. Ele continuará sendo matéria de doutrina, ou matéria de dogma, ou matéria eclesiástica, e vai continuar sendo só um nome, e será só uma ideia, enquanto a gente não obedece e não ama. Aí eu vou te dizer, vale para tudo. Vale para você que, por exemplo, está olhando para mim e está dizendo assim: eu queria tanto ter uma comunhão mais íntima com Deus, mais profunda, sentir Deus mais de perto. Então comece a obedecer e a amar. Eu me lembro uma vez que eu estava começando o pastorado, e eu fui procurado por um rapaz que me disse assim: pastor, eu estou querendo ter uma visão de Deus, o que eu tenho que fazer? Aí eu olhei para ele e falei: jejum. Aí ele falou: que? Jejum. Ele falou: não, mas eu já tenho jejuado, já jejuei coisa aí de 3 dias. Eu falei: é pouco, tem que jejuar mais, tem que jejuar pelo menos uns 40 dias. Lá pelo 30º dia você já vai começar a ter umas visões de Deus. Aí ele olhou para mim, aí eu falei: que bobagem,
A gente não precisa de visões de Deus. A gente só precisa viver Deus. Viva Deus. E como é que a gente vive Deus? A gente vive Deus obedecendo a palavra e amando. Obedecendo a palavra e amando. E aí, quando alguém chegar para você e disser: olha, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Os céus se abriram e um anjo apareceu para mim. E se você nunca teve isso, você responde: eu também tenho tido. Eu também tenho tido. Eu tenho vivido a palavra e tenho amado as pessoas. Isso vale por milhões de céus se abrindo. E vale por milhões de anjos se apresentando a você. É disso que João está falando. Vamos desmistificar as nossas expectativas com referência a Deus. E vamos começar a experimentar a Deus como Ele realmente precisa ser experimentado. Apenas obedeça a sua palavra e ame. Obedeça a sua palavra e ame. Obedeça a sua palavra e ame. E você vai ter as experiências mais profundas que alguém pode ter com Deus. As mais profundas, as mais reais, as mais concretas. Não tem nada que substitui isso. Que nessa noite a gente possa sair daqui com esse propósito no coração, de experimentar ou de conhecer mais a Deus através da nossa obediência, e de experimentar o seu amor amando. Porque quanto mais obedecemos, mais o conhecemos. Quanto mais amamos, mais experimentamos o seu amor. Que a palavra de Deus se realiza na nossa vida assim. Amém. Vamos ficar em pé e nós vamos cantar, juntamente com o pessoal do louvor aqui, este último cântico. E enquanto nós cantamos, eu gostaria que você refletisse sobre essas coisas que a gente falou e que fizesse esses propósitos no seu coração. Eu quero sair daqui com o propósito firme de obedecer mais a Deus, de amar mais as pessoas. Eu quero sair daqui para que a minha vida seja um testemunho vivo de Deus e da existência de Deus. Que o fato de eu obedecer a Deus, de eu amar as pessoas, sirva por si só para mostrar que Deus realmente existe e que Ele está